24 de abril de 2025, quinta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus nesta manhã desta quinta-feira. Nós estamos celebrando ao longo desta semana a chamada oitava da Páscoa, oitava da ressurreição, ou seja, de domingo a domingo, a igreja vive o mesmo júbilo, a mesma alegria daquela manhã gloriosa em que Jesus ressuscitou. É como se fossem 8 dias que celebrássemos a alegria de um mesmo e único dia. É um dia celebrado por 8, né? É como se fosse um único dia, cada dia fosse o mesmo domingo passado, né? O dia da ressurreição. É muito bonito o mistério da liturgia da igreja, né? De tão importante que é a alegria da Páscoa, a igreja quer viver aquele mesmo domingo todos os dias, né? Por isso que agora no missal, no diretório litúrgico, a partir dessa nova tradução do missal, se permite cantar a sequência de Páscoa, que é cantada no domingo também, facultativamente, ao longo desta semana, né? Nós cantamos o Glória também em todas as missas dessa semana, em grau de festa, a liturgia é celebrada, muito bonito, muito bonito. E quando a gente proclama na oração eucarística, na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças em todo o tempo, mas, sobretudo, neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, ou seja, é como se fosse domingo passado hoje, neste dia. Claro que a partir da semana que vem, em vez de falar no prefácio neste dia, o padre vai falar neste tempo, né? Mas nós estamos à oitava ainda, então é como se fosse domingo. Então eu desejo a você feliz Páscoa, né? Que você possa dizer aos demais cristãos e católicos com quem você convive hoje é dia de Páscoa. Feliz Páscoa a todos. Muito bem, queridos, nós vamos meditar nesta manhã desta quinta-feira a leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo: Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como os vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba, até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos
um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, hoje a continuação da leitura de ontem, né? Ontem, quarta-feira, e hoje este paralítico que nós acompanhamos, cuja cura nós acompanhamos ontem, esse paralítico grudou em Pedro e João e não deixava mais. E as pessoas começaram, olha o que o texto diz, né? As pessoas estavam espantadas, né? Com o que aconteceu com o paralítico. Assombradas. Olha a palavra que que Lucas usa. O autor, né? Lucas, o autor dos Atos Apóstolos, usa. As pessoas estavam assombradas, espantadas. Nós já falávamos disso ontem, né? Essas pessoas que estavam assombradas, espantadas, elas já viram pelas mãos de Jesus, a quem elas mataram, tantos milagres, né? Por que agora o assombro, o espanto? Não é? Então, só retomando um pouquinho a reflexão de ontem, para a nossa vida, pode ser que a gente já tenha visto também, minha gente, tantas coisas que Deus faz e fez em nossa vida, e nos momentos difíceis a gente acaba por esquecer isso. Não sejamos ingratos com Deus. Se Deus nos honrou ontem, Ele haverá de nos honrar hoje e amanhã. O que nos cabe? Permanecer na fé e na esperança, esperando no poder de Deus. É isso que nos cabe. E Pedro vai falar isso: israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Foi Deus, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nos trouxe o seu Filho Jesus Cristo, e foi Jesus, pelo Espírito Santo, que fez essa obra, que fez essa cura. Esse Jesus que vós matastes, que vós entregastes, que vós rejeitastes publicamente, que vós matastes e condenastes à morte, foi esse Jesus que curou esse homem. Olha a audácia santa de Pedro, né? Olha a audácia santa, foi esse Jesus, não fui eu. Aqui um ponto para nossa reflexão de hoje, né? É que nós, meus queridos, igreja, nós somos meros instrumentos e portadores da bênção de Deus. Nós somos instrumentos, portadores e também transmissores da bênção e do poder de Deus. O poder de Deus não vem de nós. Isso tem que ficar claro para nós. Sabe por quê? Porque às vezes acontece dentro da igreja o que estavam tentando fazer com Pedro e João, né? Endeusar, né? Ou dar uma dignidade que não pertence a eles, mas pertence a Jesus. Porque foi Jesus, pelo Espírito Santo, que curou aquele paralítico. Não foi Pedro. Pedro foi um instrumento, um transmissor do poder. A gente tem que ter claro isso, mas a gente pode falar assim: ai, padre, isso aí a gente já sabe. Será que a gente tem convicção nisso? Né? A gente pega nos dias de hoje, por exemplo, quantas pessoas endeusam os padres midiáticos? Pega o Frei Gilson, por exemplo. Né? Tem muita gente que fica endeusando o cara. O cara é pecador, o cara é frágil, como qualquer outro padre, como qualquer ser humano. A gente tem que ter convicção disso. Claro que é um instrumento maleável, um instrumento disposto, disponível nas mãos de Deus, e Deus usa desse instrumento para curar, para transformar vidas, não tenhamos dúvida disso. Mas tenhamos convicção e conhecimento. E mesmo assim, são apenas instrumentos. É Deus quem faz. Se a gente deve se voltar para alguma coisa,
essa alguma coisa tem que ser Deus, na igreja, independentemente de seres humanos. Independentemente de seres humanos, né? É muito triste quando a gente vê pessoas que se afastam da igreja por causa de pessoas, por causa de uma pessoa ou de outra. Mas espera um pouquinho. Você está na igreja por causa de quem? Qual é a sua razão de você ser igreja, de você ser católico, de você estar na igreja? É um padre? É o Frei Gilson? É o fulano, o cicrano, é não sei o quem? Espera um pouquinho. Se a sua razão de ser igreja não for Jesus Cristo e somente Ele, você está num caminho de fé errado, meu querido, minha querida. A gente tem que ter claro isso, né? Claro que não é subestimar a utilidade dos ministros. Cada um, minha gente, tem seu mérito próprio. Vamos reconhecer, né? Vamos reconhecer. Tem pessoas que têm dons extraordinários de falar, de pregar, de cantar, de acolher, de escutar. Cada um tem os seus dons próprios. Eu pego, por exemplo, o meu ministério. Eu tenho muitos carismas. A gente tem que... Não é soberba nós reconhecermos os carismas que nós temos, as facilidades que nós temos. Apesar que também tem muitas debilidades, dificuldades e desafios, com certeza, né? Mas ainda assim é Deus quem faz. É Deus quem entrega os carismas. É Deus que é a fonte, o princípio de todo dom. Isso é muito bonito. Quando a gente compreende isso, é muito bonito mesmo, né? E Pedro está falando isso. Foi Jesus, aquele que vós rejeitastes, que operou essa obra na vida desse coxo, que agora não é mais coxo. Por isso, foi graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. Vós vedes e vós reconheceis este homem, era aquele coxo que estava na porta, e foi pelo poder do nome de Jesus. Meus queridos, o que nos resta, nós que estamos escutando essa palavra hoje, né? Nos resta a crer no poder do nome de Jesus e a nos voltarmos para o transcendente, né? Nós temos, como católicos, o privilégio, minha gente, de vermos, de tocarmos Jesus Cristo por meio do sacramento da Eucaristia. Ali está a fonte de todo poder, ali está a razão de todo milagre, ali está a capacidade e a única possibilidade de transformação na vida de qualquer ser humano. Em Jesus, o Santíssimo Sacramento que está sobre cada altar, né? Por isso que eu sempre tenho pregado a importância da vida sacramental, a Eucaristia, pelo menos semanalmente, mas aqueles que podem diariamente. Por quê? Porque Ele é a fonte de todo poder. Quando nós comungamos o Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, que é a hóstia consagrada, é o corpo e o sangue de Cristo, né? Nós estamos nos enchendo do poder sobrenatural que vem de Deus. O próprio Deus entra em nós e alimenta e nos enriquece, nos nutre com o seu poder excelso, sobrenatural. É uma coisa muito nobre. Se a gente fizer bom uso disso que nós temos nas mãos, minha gente, nós seremos pessoas, olha, imbatíveis em tudo na nossa vida. Na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida social. Enfim, todas as dimensões da vida. Olha, se nós usarmos aquilo que nós temos nas mãos, que Deus nos entrega por meio da igreja, que é o próprio Filho amado de Deus, nós nos tornamos pessoas imbatíveis. Mas ontem eu falei uma frase e vou voltar a usá-la. Às vezes Deus nos entrega um canhão e a gente fica matando formiga com o canhão. Às vezes você é uma pessoa tão religiosa, mas a sua vida não vai para frente. Sabe por quê? Porque você está matando formiga com o canhão, com a bola de canhão que Deus te deu. Começa a ser mais assertivo, ser mais perspicaz, né? Ter mais discernimento. Use o poder que você tem, que você recebe por meio do sacramento, para aquilo que precisa
ser usado. Seja mais convicto, tenha mais autoridade espiritual. Você não pode receber Eucaristia e ser uma pessoa cabisbaixa, uma pessoa negativa, uma pessoa derrotada, um espírito de derrota. Olha, minha gente, Pedro e João entrou e quando estava diante daquela porta do templo e viu aquele homem coxo, Pedro, ele usou da sua autoridade, ele estava cheio de convicção do poder de Deus, ele estava cheio de bom ânimo, de fé, de coragem. Por isso ele olhou, olha para nós, com firmeza. Pedro deve ter falado para aquele coxo, olha para nós. E aquele homem esperando esmola, e Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Certamente Pedro falou com força, com firmeza, com convicção, e é isso que ele está pregando para esses judeus, para que eles se convertam e acreditem no poder de Deus, porque Deus nos faz vitoriosos, homens e mulheres cheios de poder, pelo nome de Jesus, que é o nome de Jesus quem realiza. Então aprendamos, meus queridos, que nós aprendamos com o texto de hoje, e isso nos ajude a usarmos de maneira melhor aquilo que a igreja nos entrega, que o próprio Deus nos entrega por meio da igreja. Que Deus nos ajude. Desejo a vocês uma quinta-feira repleta do poder de Deus, com muita bênção, muita unção, com autoridade espiritual. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.